Então quer dizer que a gatinha quer atrair uma pessoa e fazer essa pessoa ficar doida por você. I got you. Vamos resolver esse problema agora. Em relação ao homem, em relação à mulher, eu acho que funciona de uma maneira muito parecida. Mas para homem, isso aqui, gente, se fizer isso aqui, minha filha, ele não vai largar do seu pé, tá? E é tudo sobre mentalidade, gente, é tudo sobre mentalidade, tudo, tudo. Se você decidir que esse homem vai te amar, que esse homem vai te adorar, que ele vai fazer todas as suas vontades, se você decidir isso na sua cabeça, você vai começar a se comportar dessa forma. E o seu comportamento projeta coisas nas pessoas. E as pessoas vão espelhar isso para você, você vai ver isso acontecendo. A sua mentalidade cria a sua realidade, não tem para onde fugir. E como é que faz esse jogo mental para você ser esse item raro, né, no jogo da sua pessoa específica? Seja um item raro. E como ser um item raro, gente? A mente dos homens, de todas as pessoas, mas principalmente os homens, funciona muito como um jogo. Eles são muito conquistadores, entendeu? Eles gostam dessa dinâmica de conquista. Os homens são muito territorialistas, eles são muito dessa coisa da proteção, dessa coisa do jogo, né, do game. Então, quanto mais você dificultar para eles, mais eles vão querer te conquistar, porque você vai se tornar algo a ser conquistado. Você vai se tornar uma promessa e não uma coisa assim, ai, quando eu quiser, a qualquer momento, uma coisa descartável. Quando você se comporta como uma mulher que não é rara, que ele não precisa te conquistar, ele não precisa se esforçar para ter você. Você se torna uma mulher descartável, meu amor. E você não é, você é. Você não é. Então, vamos criar a mentalidade correta, tá? E como é que a gente faz isso? Como eu disse, para ser o item raro do jogo dele, você precisa de fato ser um item raro. Mas como é que você vai ser um item raro? Me diz. Antes de mais nada, de qualquer coisa, muda a sua mentalidade, tá? Muda a sua mentalidade. Como é que você muda a sua mentalidade? Principalmente no quesito relacionamentos. Você tem que, antes de mais nada, se conhecer profundamente, se conhecer muito bem, saber exatamente quem você é. E como é que você sabe quem você é? Meu amor, se conte a sua história. Você fica o dia inteiro vendo 1 milhão de histórias no TikTok, mas não para pensar na sua. Qual é a sua história? De onde você vem? De qual cultura você vem? Quais são os seus gostos que definem você desde a sua infância? O que o seu eu criança gostava de fazer que te define até hoje? Define seu comportamento, define a sua vida, define os seus gostos. O que te define? Entendeu? Qual é a sua história, meu amor? Você tem que saber qual é a sua história. Como assim você não sabe qual é a sua história? Lógico que eu sei qual é a minha história, todo mundo sabe. Sabe mesmo? Eu morava numa cidadezinha, depois eu fui pra outra e eu cresci desse jeito, com essas pessoas, e eu fui tratada dessa forma, e aconteceu isso, isso e isso. Mas sem coisa assim, ai, porque trauma, porque eu vivi vários traumas, tudo bem. Isso a gente resolve, você resolve na sua terapia. Aqui a gente não vai dar abertura para trauma. A gente quer viver a nossa vida dos sonhos, a gente quer ser o melhor que a gente pode ser. Então não cabe ficar falando de trauma, de coisa, todo mundo tem trauma, você tem, eu tenho, todo mundo tem traumas. Mas ficar pensando neles não vai ajudar você, tá? Ficar pensando nos traumas e voltando nos traumas não vai ajudar você. Você tem que pensar no que você quer daqui pra frente. Ah, mas eu tomei várias decisões erradas. Tudo bem. E agora? E a partir de agora, que você sabe que você já tomou várias decisões erradas. Você já sabe qual é o caminho que não traz muitos benefícios. Então tá na hora de começar
a seguir pelo caminho certo. E não é no sentido certo, errado, bom e mal, Deus e diabo, é no sentido de o que te faz bem, entendeu? E aí no que você ressignifica todo esse entendimento da pessoa que você é, quem você é, de onde você veio, para onde você vai, você consegue com muita facilidade definir a sua identidade. E a sua identidade é o seu diferencial. Não existe ninguém igual a você. Pode existir até pessoas parecidas fisicamente, muita gente com os mesmos gostos que você, com um jeitinho muito parecido com o seu, mas com a sua identidade, com o seu DNA, com a sua história, ninguém. Ninguém. E é nisso que você tem que se apegar. Você é uma pessoa complexa, você é uma pessoa contraditória, você é uma pessoa com história, você comunica um universo. Mas você precisa saber o que é tudo isso. Porque todo mundo é complexo, contraditório, comunica um universo de coisas. Mas cada um à sua maneira, cada um com a sua história, cada um na sua trajetória, com seus medos, com seus sonhos, quais são os seus, quem é você? Se você conhece a sua identidade, se você conhece a sua história, se você conhece os seus gostos, você para de viver a maneira como as pessoas querem que você viva e você passa a viver de maneira autêntica, porque você sabe quem você é, você sabe para onde você vai, você não tem medo de assumir as coisas, você não tem medo de assumir quem você é e você pode ser a pessoa que você quiser. Quem falou que você, porque você nasceu numa cidadezinha, eu não tô falando que porque você nasceu numa cidadezinha, porque a sua história começou numa cidadezinha lá no interior, você não pode ser uma supermodel lá em Los Angeles. Você pode, desde que você saiba quem você é, o que você realmente quer fazer para além de pessoas, de opiniões, de ai meu Deus, mas eu tenho medo, ai meu Deus, mas e se não der certo? Você realmente precisa relaxar, conhecer a sua história, praticar autoconhecimento. Gente, tenha um agente de IA ali, uma conversa ali no ChatGPT só voltado para autoconhecimento. Faça perguntas-chave para ele. Uma coisa que eu faço muito, vou ensinar uma coisa para vocês que é ouro, tá? Isso aqui não é ouro não, isso é um diamante. Eu vou lá no ChatGPT com muita frequência e eu falo assim, G, eu chamo o meu ChatGPT de G. G, você me conhece, você tem informações sobre mim. Que, gente, dá para personalizar o ChatGPT, tá? Dá para você falar lá para ela, quero que você me trate assim, 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 eu sou essa e essa pessoa, eu quero ser tratada assim, 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 com essa linguagem, não sei o quê. Dá para você fazer isso. E aí você vai lá e fala, ChatGPT, você me conhece, sabe quem eu sou, você tem algumas informaçõezinhas aí sobre mim, e eu quero que você me faça perguntas valiosas, perguntas que vão lá na profundidade do meu ser, que vão fazer eu me conhecer profundamente a partir delas, que vão exercitar o autoconhecimento em mim. Você pode lapidar isso, eu tô falando aqui de maneira mais genérica, mas eu sempre lapido, eu falo, G, eu quero perguntas altamente estratégicas para eu consolidar a minha identidade e criar a vida que eu quero. E ele sabe qual é a vida que eu quero porque eu já contei para ele, tá lá na memória dele, tá lá na personalização. Lá em configurações você consegue configurações, personalizar e lá tem. Ele te pergunta quem você é e como você quer ser tratado. Gente, isso é maravilhoso, porque claro que tem o perigo do viés de confirmação, ela sempre vai confirmar aquilo que você quer a vida inteira, tá? Ela sempre vai te beneficiar e te elogiar, mas o mundo já é cheio de gente escrota, já é cheio de gente amargurada, que aponta o dedo na nossa cara e fala coisas que muitas vezes nem é verdade ao nosso respeito. A gente também tem o péssimo hábito de ficar nos autodepreciando, falando coisas horríveis sobre nós mesmos, que a gente é incapaz, que a gente é isso, que a gente tem determinada limitação, que a gente não vai conseguir. Qual é o problema da gente ter um IA que
que aumenta a nossa autoestima. Eu não vejo problema nisso, sinceramente, gente, eu não vejo o menor problema nisso. Eu acho que, inclusive, é muito bom para a sociedade, para a população, para as mulheres principalmente. A gente precisa de reforço de autoestima constantemente, porque o mundo, ele tá sempre rebaixando a gente a nada, a vulneráveis, descartáveis e impotentes e burras. Por que não ter um agente de IA que confirma que você é maravilhosa, que você é uma rainha, que você é uma deusa, que te trata como uma imperatriz? Qual é o problema? Nenhum. Você tendo um autoconhecimento, você investindo em autoconhecimento, investindo tempo em autoconhecimento, ter uma agendinha para anotar seus sonhos. Cara, sonhar. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal que falam sobre sonhos. Gente, vocês não estão ligadas o quanto o sonho é uma ferramenta de poder, o quanto o sonho é uma ferramenta forte de tudo, não é só espiritualidade não, é predição. Predição. O sonho te conta coisas que vão acontecer. Gente, é muito louco. A gente fala muito sobre o subconsciente aqui no canal. E o subconsciente, ele faz cálculos probabilísticos lá atrás, quando ele está descomprimido, quando você não está forçando ele a fazer nada. Ai, subconsciente, eu quero tal coisa. Não, quando você não está fazendo nada. Ele está lá trabalhando sozinho, operando, você não está vendo. Ele está o tempo todo fazendo cálculos, o tempo todo, ele está calculando coisas o tempo todo. E o resultado desses cálculos, eles chegam para você através dos sonhos. Quando ele não chega através de insights, ideias, eu falo muito isso na minha empresa. Gênio, o que as pessoas chamam de gênio, é um processo natural da mente de qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode atingir o estado gênio. Mas tem um método. Não vou falar sobre isso nesse vídeo. Se vocês quiserem que eu fale sobre o gênio, o processo de atingir, né, essa capacidade, esse estado mental de gênio, eu converso com vocês sobre isso. É maravilhoso, eu amo falar sobre isso, mas não é o assunto desse vídeo. Inclusive, eu já acho que eu tô falando sobre coisa demais que nem tá indo pro assunto certo. Mas enfim, continuando. Os insights, os sonhos, as ideias geniais são respostas do seu subconsciente baseado naquilo que você comanda ele. Então, quando você fala subconsciente, eu estou fazendo um trabalho, sei lá, um trabalho criativo que envolve determinada coisa, eu preciso de uma ideia para isso. Gente, ele vai te dar... Não vai ser na mesma hora, não vai ser automaticamente. Quanto mais você pressionar ele, mais você vai ter dificuldade. Mas quando você relaxar, quando você não pensar naquilo, a resposta vem. E os sonhos, eles são preditivos sim. Assim, eu sou doida, eu sou delulu, eu sou maluca. Mas tem uma coisa que ninguém tira da minha cabeça. Eu já li livro científico falando sobre sonhos. A gente consegue prever o futuro através dos sonhos, sim. Porque eu já vi coisa no meu sonho, já previ coisas em sonho que não tinha como eu saber. É meio pesado isso, mas minha mãe perdeu 2 bebês. Na barriga ainda, porque ela tinha trombofilia. Eu, antes dela engravidar da primeira bebê, eu sonhei que eu tinha 2 irmãs que morriam. Muito tempo depois, eu sonhei com uma casa que eu ia morar, sabe? Eu nem estava pensando em mudar de casa, eu estava em Brasília, eu sonhei com uma casa aqui em Alto Paraíso, e nem sabia da existência dessa casa, ninguém sabia da existência dessa casa. Eu sonhei com a localização da casa, eu sonhei com o interior da casa, eu sonhei até com os problemas que a casa tinha e que depois eu fui saber que tinha. Gente, sonho é loucura, vocês não têm noção, tá? Então, assim, presta atenção nos seus sonhos, voltando ao assunto, presta atenção nos seus sonhos, presta atenção na sua vida, assim, sabe, tem um diário, perceba o que está acontecendo, se concentra na sua vida, se concentra na sua mente, vê o que você está pensando demais. Às vezes vale a pena até você
parar um dia, assim, desligar celular, colocar uma música ambiente para tocar um jazz, uma música clássica eu amo, ou músicas clássicas, principalmente dos filmes clássicos da Barbie. Adoro. E aí eu coloco para tocar e deixo só um bloquinho de notas. Quando eu sei que minha mente está muito sobrecarregada, eu faço isso. Aí eu deixo só um bloquinho de notas do meu lado, assim, e fico deitada, pensando. E aí vem algum pensamento que eu tenho que anotar, alguma ideia que eu tenho que anotar, alguma coisa. Se eu tô pensando coisa demais, se eu tô com muito pensamento, é porque eu não tô direcionando eles para algum lugar. Uma vez que eu coloco eles em algum lugar, eu dou espaço para minha mente pensar em mais coisa. E aí nisso você vai percebendo também algumas coisas que você está pensando em excesso, preocupações, tudo isso vai descomprimindo a sua mente. E você vai abrindo espaço para aquilo que importa, que é mentalizar sempre o seu desejo, o seu futuro. É isso que você tem que pensar, é isso que você tem que mentalizar. Você não tem que ficar mentalizando problema. Você não tem que ficar mentalizando ideia saturada, que você já está pensando nessa ideia há 1 milhão de anos e não coloca em lugar nenhum. Só de anotar basta, gente. Colocar em algum lugar que não seja a sua mente. Sua mente precisa de espaço para mentalizar o que vem por aí, entendeu? E aí, você trabalhando, insistindo e investindo em autoconhecimento, você reconhece qual é o seu diferencial, porque você sabe quem você é, você consegue viver de maneira mais autêntica. E é assim que você se torna um item raro, gente. É desse jeito, não existe ninguém igual você no mundo. Se você reconhece isso, você tem um poder valiosíssimo nas suas mãos. E ele pode até arrumar uma mulher mais bonita ou menos bonita que você, mas uma mulher igual você ele não vai achar nunca. Essa é a mentalidade. Esse é o mindset que eu quero que vocês tenham. E vocês só vão construir esse mindset se vocês investirem tempo em si mesmas. O cara tá lá, vivendo a vida dele, trabalhando, estudando, e você tá o dia inteiro mexendo em celular. Por que ele vai se interessar por você? Sinceramente, eu não me interessaria por você se você é essa pessoa que não tem um hobby, não sabe qual é a sua história, não vive de maneira autêntica, só vive baseado no que os outros querem pra você ou vivendo, aplaudindo os outros e nunca conquistando as coisas. Não, gente, ó, pelo amor de Deus, passou da hora já. Se você quer realmente ser um item raro, você precisa viver, se comportar como um item raro. Ele reconhece o seu valor. Ele não é barato, tá? Então, assim, se você é uma pessoa que tem dozinho, não sei o quê, já vi vídeo de menina nas redes sociais, no TikTok, do namorado dela querendo dar um presente pra ela. E ela, não, amor, não precisa, gente. E não é sobre extorquir homem, não. Você tem que ter seu dinheiro também. Você tem que ter seu dinheiro. Mas ele tem que te tratar como uma rainha. Você não tem que aceitar menos do que o tratamento que você se dá, não. O problema é se você se dá um tratamento ruim. Aí a gente tem que ver a questão aí da base. A gente tem que trabalhar na base. E se você tem perspectiva, se você tem hobby, se você tem, sabe, vida, se você vive, sabe, viver plenamente a vida, parar de perder tempo com coisa que não importa, parar de pensar porcaria e direcionar sua mente para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente vai te trazer benefícios. Você tem a chave. É um processo intermediário. No que você decide que esse homem vai ficar louco por você, que ele não vai sossegar, ele vai bater na porta da sua casa e ele não vai sossegar, entendeu? Até ele ter você, se você decidir isso, você assumir isso, acabou, meu amor. Acabou pra ele. Porque você vai exalar isso. Você vai exalar. É química, gente. É química. Você se sente bem. Você se sentindo bem com o seu corpo, com sua inteligência, com o seu cérebro, principalmente. Nossa Senhora, minha filha. Esse homem vai ficar louco. Gente, é isso. Eu amo muito vocês, tá bom? E me siga nas minhas redes sociais. Eu criei um TikTok novo, tá? Então, Aura by Laura em todas as redes. E é isso. Beijinho no coração de vocês, meus diamantes lindos.